Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre as grandezas da eletricidade, tensão, corrente e resistência elétrica. Para se testar componentes eletrônicos, é fundamental conhecer os conceitos da eletricidade e a forma como eles influenciam no funcionamento de cada componente. Nesta aula, abordaremos as três principais grandezas e também vamos saber como que elas se relacionam através da lei de Ohms. Vamos começar pela tensão. Tensão é a força que causa o movimento das cargas elétricas em um circuito. A unidade de medida da tensão é o volt e é representada pela letra V. A tensão só existe se houver diferença de potencial entre dois pontos. Ao medir uma bateria, o multímetro mostra números. Esse valor mostrado na tela do multímetro corresponde à diferença de potencial entre os dois polos da bateria. Para entendermos melhor, vamos estudar um pouco de física. Sabemos que toda a matéria é constituída por átomos, então vamos entender as partes do átomo e o que isso tem a ver com as cargas elétricas. O átomo é dividido em três partes: prótons, nêutrons e elétrons. Sabemos então que prótons são cargas positivas, nêutrons são cargas nulas e elétrons são as cargas negativas. Ao redor do núcleo temos os menores partículas, que são os elétrons. Os elétrons eles ficam circulando o núcleo, formando o que chamamos de órbita, ou eletrosfera. Vamos aplicar uma força no átomo para ver o que acontece. Os elétrons, por serem menores, eles se desprendem e saem de sua órbita de uma forma desorganizada. Vamos colocar um condutor neste processo. Condutor é qualquer material que permita o fluxo livre de elétrons. Nesse caso, imaginaremos um fio. Agora temos um fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo ordenado dentro de um condutor percorrendo um caminho, daremos o nome de corrente elétrica. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, será representado pela letra A. A força que foi aplicada nos elétrons é chamada de tensão, que seria o mesmo que volts. Todo equipamento eletrônico precisa de uma fonte de tensão para realizar os seus trabalhos. O fluxo ordenado de elétrons, então, chamaremos de corrente. Podemos trabalhar com a corrente contínua ou alternada. Equipamentos eletrônicos utilizam a corrente contínua. O gráfico abaixo representa, na linha vertical, intensidade, na linha horizontal, tempo. A linha vermelha representa a corrente contínua e a linha verde representa a alternada. A corrente alternada ela muda de direção ao longo do tempo. Vejam que a corrente contínua permanece sempre do mesmo lado. Então podemos dizer que a tensão contínua possui polaridade. Ao usar o multímetro, vamos utilizar fios pretos como negativo, fio vermelho como positivo. Tensão alternada não possui polaridade, pois ela muda de direção constantemente, horas negativa, horas positiva. Nossa tensão de trabalho será fornecida pela bateria do celular ou fonte de bancada. Para utilizarmos cargas elétricas, precisamos de um circuito fechado. Um circuito precisa ser formado por uma fonte de tensão, um caminho, que seriam os fios, uma chave ou botão e um dispositivo para poder receber essa carga. Se colocarmos à frente uma lâmpada e fecharmos o circuito, passando pelos polos negativo e positivo, vamos criar um fluxo de corrente que fará com que a lâmpada funcione. Sempre para haver fluxo de corrente, o circuito deverá estar fechado. Nos smartphones, quem fecha o circuito é o botão Power. Com o circuito fechado, os elétrons tentarão se igualar sempre partindo do lado que tem maior potencial para o lado com menos cargas. O sentido real da corrente é do negativo para o positivo. As cargas opostas se atraem por campo magnético. A imagem mostra esse campo magnético. Eu tenho uma pilha, um motor e um circuito fechado. O lado de baixo eu tenho mais elétrons, cargas negativas, e em cima eu tenho cargas positivas. Ao se ligar um fio entre os dois polos do motor,
eu consigo fazer através do campo magnético as cargas percorrerem o circuito, fazendo com que o meu motor funcione. Vamos agora fazer uma analogia hidráulica para termos um outro entendimento deste fenômeno. Vamos usar duas caixas d'água. A da esquerda está quase cheia, a da direita está quase vazia. Temos aí então uma diferença de potencial. Eu tenho maior potencial em uma caixa do que outra. Vamos identificar cada uma delas com sinais de negativo e positivo para lembrarmos que estamos falando de eletricidade. Agora vamos ligar um cano entre elas, lembrando que as caixas deverão estar no mesmo nível. A água irá fluir de uma caixa para outra até que se igualem. Nesse caso, não temos mais diferença de potencial. E é isso que acontece com uma pilha ou uma bateria quando está descarregada. Os elétrons fluíram de um lado para o outro até se igualarem. Cargas iguais anulam-se. Então eu não tenho mais como ligar o meu equipamento. As baterias têm componentes eletrônicos e elementos químicos que permitem que as cargas sejam renovadas, desde que seja apresentada uma nova diferença de potencial. Essa diferença de potencial está presente em nossas tomadas, e o carregador permite o fluxo de elétrons para os terminais da bateria. Esse processo é gerenciado por circuitos de carga do smartphone. Nesse circuito existem componentes que controlam temperatura e tensão nos polos da bateria. Esse processo permite que a bateria seja carregada com segurança, sem riscos de sobreaquecimento ou explosões. Estima-se que o processo possa se repetir em torno de 300 vezes. Essas vezes daria o nome de ciclos. A partir daí, a bateria sofre com desgastes e vai perdendo a capacidade de armazenamento. Agora então sabemos que tensão é a força que gera o movimento dos elétrons. Sabemos que corrente é o fluxo ordenado de elétrons através de um condutor. Então podemos afirmar que a tensão é quem gera a corrente. E para haver corrente é necessário que o circuito esteja fechado. Mas e a resistência? Bom, para explicar a resistência, antes mostrarei a imagem, um resistor SMD, à direita vários resistores no formato PTH, voltando à esquerda a simbologia da resistência nos esquemas elétricos, à direita a letra ômega do alfabeto grego e ao centro eu tenho a imagem de um ohmímetro. O ohmímetro é o equipamento que mede a resistência. Para explicar a resistência, vamos voltar à analogia hidráulica. Só que dessa vez utilizaremos 4 caixas de água. As do lado direito com mais água para termos a diferença de potencial. Ligamos um cano grosso nas de cima e um cano fino nas caixas de baixo. Nos dois casos, então, teremos fluxo de água passando sempre do maior potencial para o menor. O que difere as situações é o tempo que o fluxo leva para percorrer o condutor. O cano mais grosso oferece menor resistência à passagem da água, e é exatamente isso que um resistor faz em um circuito. Quanto maior for a resistência, mais dificuldade os elétrons terão de percorrer um caminho, e essa dificuldade ocasiona nas cargas uma queda de tensão. Essa situação lembra os carregadores turbos, que deixam passar uma corrente de até 2 amperes ou mais, e os que não são turbo, que a corrente fica na faixa de 1 ampere. Nesse circuito, ou neste exemplo, utilizamos uma tensão de 6 volts para ligar um LED de 1,8 volts. Para que nosso LED não queime, fizemos um cálculo aplicando a lei de Ohms e colocamos um resistor para adequar a corrente ao LED. O resistor ocasionou uma queda nos terminais do LED. Isso permitiu que ele fique aceso por mais tempo, sem que venha a queimar. Resistor é todo condutor que, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, transforma a energia elétrica em térmica, dá-se o nome de efeito Joule. Quando percorrido por uma corrente elétrica, o resistor do chuveiro se aquece, esquentando também a água. Então podemos dizer que resistência é a oposição à passagem da corrente. Essa oposição gera calor e perda de tensão. Quando obtemos calor através de energia elétrica, temos o efeito Joule. Esse efeito é útil em algumas situações. Nesta imagem, estou usando o efeito Joule para encandecer lâmpadas.
Para todas as grandezas temos símbolos e nomenclaturas. A resistência é representada pela letra R e tem como símbolo a letra ômega do alfabeto grego. A unidade de medida da resistência é o ohms. Resistência não tem polaridade. Aqui temos algumas variações da lei de Ohms. A lei diz que a tensão aplicada a um circuito elétrico é diretamente proporcional à sua corrente e inversamente proporcional à resistência. Então temos uma simples equação. Bom, é isso aí, pessoal. Já falamos demais sobre tensão, corrente e resistência. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula, ok? Até mais.